músicas que têm a ver com os temas da comida. Esse certo que foi lido do forno, não é? Do diabo estar a escolher entre duas crianças a certa altura e jogar à sorte. E portanto, esta canção última também tem muito a ver com isso. Porque há de alguma maneira uma terrível necessidade logo imediata do humano de comer. O humano tem fome, não é? E esta fome é uma fome muito variada. E esta tem uma certa fome também de maldade, eu não tenho dúvidas sobre isso. Por isso é que eu gosto tanto das pessoas. Mas porque a bondade pura é muito chata, é aborrecida. E a perversidade é aquilo que de alguma maneira permite um ligeiro desvio. Aliás, o diabo é o habitante do desvio, não é? Aqui fala-se da linha reta. O Alexandre vai aprendendo seguindo uma linha reta com palas de cavalo, não é? E essa aprendizagem é uma aprendizagem da reta, portanto do correto. A etimologia do correto é interessante, que é com o reto, não é? Portanto, uma pessoa correta é uma pessoa que acompanha a reta. E o Alexandre, de alguma maneira, com palas de cavalo, nunca olha de lado sequer, segue sempre uma linha reta, e a sua aprendizagem é dessa maneira. E esta aprendizagem puramente racional termina como vimos, com uma espécie de explosão de maldade. Eu tenho que agradecer muito também ao Eduardo Boavida e à Bertrand e à equipa ótima da Bertrand. É um prazer trabalhar convosco. Enfim, é mesmo muito bom sentir-me acompanhado e tenho-me sentido muito bem acompanhado. Portanto, muito obrigado também ao Eduardo. Aqui a FNAC, eu já há algum tempo que não vinha cá, vou voltar. A última vez que vim até não era aqui lá em cima, não é? Engraçado. Mas eu espero que a FNAC continue a manter aqui uma boa escolha de livros. Eu lembro perfeitamente, a primeira vez que eu vim à FNAC do Chiado, a primeira vez quando abriu, eu entrei aqui e fiz uma pergunta que tinha a ver na altura que eu estava a estudar o Wittgenstein. Eu perguntei se tinham livros desse autor e a resposta foi que era as investigações filosóficas ou tal. Eu fiquei, bem, o que é que se passa? Espero que a FNAC mantenha esse tom do primeiro dia. As mitologias, como o Eduardo disse, nenhum mito tem ordem, ou seja, as histórias que aparecem no Diabo são histórias que podem ser lidas agora, portanto não há qualquer ordem nos vários volumes. Os mitos têm a característica, de alguma maneira, de transformar explicações em histórias. O que me interessa muito aqui, vocês julgo que se sentiram nas leituras, é muito, por um lado, as histórias tradicionais, as histórias infantis, a repetição, a lenga-lenga. Ou seja, as mitologias vêm de um mundo muito mais oralizado. Por exemplo, há aqui a memória de uma outra personagem que é o Homem de Mau Olhado. O Homem de Mau Olhado ainda hoje se fala que existem muitas aldeias, não é? E o Homem de Mau Olhado nestas mitologias é um homem bom, mas que tem um mau olhado, ou seja, quando olha as pessoas ficam doentes, quando olha para uma planta ela desfaz-se, etc. E, por exemplo, apenas isto, alguém que é bom mas tem um mau olhado, interessa muito, e é logo uma personagem de alguma maneira mitológica. Ele é tão bom que percebe que o seu olhar é mau e, portanto, olha sempre para o chão. E como não olha para o chão, de alguma maneira demonstra uma fragilidade, todos pensam que ele é frágil, tímido, e começa a ser maltratado, não é? E é este tipo de perversidade que eu sei que não é politicamente correta. Não é politicamente correto o diabo estar a escolher entre duas crianças, etc. Mas é esta perversidade que existe nas próprias crianças. E até nos jogos infantis, nos jogos que parecem totalmente inocentes. Dois jogos ou duas brincadeiras, e é engraçado falar-se de brincadeiras muito, muito simples. Por exemplo, a brincadeira das cadeiras, que as crianças... Há 4 cadeiras para 5 pessoas, não é? A música está a tocar, para-se a música e alguém fica sem cadeira. Isto parece uma brincadeira de crianças, mas basta lembrarmos, por exemplo, a Presidente da Comunidade Europeia quando foi à Turquia, não é?
E havia 2 cadeiras para 3 pessoas. Ela ficou em pé, de uma forma majestosa, a dizer: vocês estão a excluir. Portanto, existirem 2 cadeiras para 3 pessoas não é uma brincadeira. É uma coisa muito violenta. É excluir uma pessoa. É dizer: tu não tens lugar aqui. Não é? Portanto, é um jogo violentíssimo. O jogo da cabra cega, por exemplo, é um jogo de um absurdo. É uma espécie de cegueira momentânea. Não é? A ideia é uma máquina de fazer cegos momentâneos. Enfim, nós podemos quase ir por todos os jogos. São raros os jogos que não têm uma determinada maldade implícita. Porque o jogo é inventivo. E a maldade é aquele que inventa. Talvez a grande diferença, e por isso é que é interessante, e se quiserem depois, não sei, podemos abrir a perguntas, mas não é por acaso que a literatura e a arte, por mais que queiramos tirar de lá o lobo, por exemplo, como agora nas histórias infantis, a literatura e a arte vive do lobo, não é? Eu costumo dizer de uma forma muito simples, quer dizer, se tirarmos o lobo da história do Capuchinho Vermelho, fica uma história do género: havia uma menina que queria levar doce à avó, bateu à porta, atravessou a floresta, bateu à porta, a avó abriu, a neta deu-lhe os doces e a avó disse: ai que bom, os doces estão tão doces. E termina a história. É uma chatice. Ou seja, sem lobo não há literatura, não há arte. O diabo faz parte é com o diabo que começam as histórias. O diabo é de certa maneira um contador de histórias. E isso acho que, precisamente em 2022, é importante não esquecermos. Ou seja, por exemplo, um pequeno desvio, já que estamos no mundo do desvio do diabo. Quando se retira o lobo das histórias, por exemplo, em alguns países nos Estados Unidos, neste momento, os lobos começam a ter os dentes pequeninos, começam a ser transformados em uma espécie de golden retriever. Eu tive um golden retriever que era, pronto, se alguém quisesse assaltar a casa, o golden punha-se assim, a pedir cócegas ao assaltante. Então, ao transformarmos lobos em golden retriever, o que é que vai acontecer? Como as crianças nascem sem saber da existência de lobos, de fascistas, de racistas, etc., tudo o que está a ser excluído dos livros, quando chegarem a adultos, vai chegar um lobo próximo deles, e como eles nunca ouviram falar em lobos, vão pôr lá a mão e vão ficar sem mão. E é isso que é absurdo. Parece-me que se alguma coisa a literatura e a arte têm que mostrar é o mal em movimento. Tem que ser uma espécie de dissecador da maldade. E por isso eu acho que em 2022 falarmos do diabo é importante, porque o diabo existe, tem muitas formas. Historicamente o diabo é uma figura que nos acalma, porque quando nós dizemos que o mal está no diabo, numa personagem, e é interessante perceber, por exemplo, no século XX falávamos do diabo Hitler, se calhar agora falamos noutros diabos, mas é muito fácil identificarmos o diabo, a maldade, como uma personagem. O que é terrível, e no século XX isso é muito evidente, é que o diabo se dissolveu. O diabo está em todo lado. O diabo já sentou nas vossas cadeiras, claramente, na minha também, muitíssimo, não tenho dúvida. Na vossa, se calhar, não, porque são pessoas com coração mais doce. Mas o diabo está por todo lado. E este começo, por exemplo, do diabo ficar sem cabeça, um diabo sem cabeça não é menos perigoso. Pelo contrário, porque de repente já está dividido em dois, já está em dois sítios. A cabeça fará as suas maldades, o resto do corpo fará as suas. Se continuarmos a cortar o diabo em vários bocadinhos, não estamos a tirar força, pelo contrário, estamos a distribuí-lo, não é? E de alguma maneira o que este livro faz é, muito através dos mitos e das tais histórias tradicionais, etc., falar um pouco da história do século XIX e século XX. Por exemplo, neste episódio que foi lido sobre os pãezinhos, não é? Quando o diabo está a escolher um menino para pôr no forno, é evidente, e há depois uma cena a seguir em que ela está a dizer adeus, dentro do forno, a dizer adeus à irmã, porque parece que aquilo é uma brincadeira, não é? Depois o resto do verão não é tão... O final não é tão violento como parece. Mas é evidente que isto remete para a história do século XX, não é? Para, por exemplo, as imagens que nós conhecemos
de pessoas dentro do comboio que foram colocadas contra a sua vontade e de repente dizem um adeus desesperado pela janela, um adeus que não se sabe se é um adeus de definitivo ou se é um pedido de ajuda. E, portanto, estas histórias partem muito do mito inicial, da ideia do mito inicial, que é: nós não entendemos isto, eu não entendo a tempestade, vou tentar contar uma história que de alguma maneira justifica a tempestade, não é? E desde o início os mitos partiram sempre, por um lado, do que sabíamos, mas, por outro lado, e principalmente, do que desconhecíamos, do espantoso, não é? Aquilo que me espanta é aquilo sobre o qual eu posso contar uma história, inventar uma história. E, portanto, o diabo é muito sobre estas pequenas perversidades que existem e que apareceram no século XIX, no século XX. Por exemplo, a questão do alfabeto e a questão da escola, que foi lida aqui um excerto. A escola foi durante muito tempo, agora felizmente já há alguma, por exemplo, a introdução de algumas palavras como bullying, etc., de repente tem alguma eficácia, mas a escola durante muito tempo, por exemplo, na geração do meu pai, ainda mais na geração do meu avô, era uma escola que ensinava a maldade. Eu tenho um amigo que tem 80 anos e ele conta que o professor, quando 4 ou 5 pessoas se portavam mal, fazia uma roda diabólica, diríamos, em que o professor não batia. O que fazia era um bater ao outro. E se não batesse com suficiente força, um outro aluno teria que bater nele. E, portanto, era ali um círculo vicioso em que o próprio instigador da violência estava exterior. E o professor não batia. Isto é talvez das coisas mais extraordinárias. Eu diria hoje que a maldade mais visível está, por exemplo, nas guerras, enfim, por exemplo, na guerra da Ucrânia, esta coisa violenta da explosão. E esta é muito visível e por isso é fácil de ganharmos abjeção em relação a ela. Mas há outra violência que é uma violência muito mais escondida. Há uma violência, por exemplo, que tem a ver com as máquinas. Há uma violência que tem a ver com impedir o isolamento das pessoas. Aquilo que parece que é uma coisa boa, que é esta ideia das pessoas não estarem sozinhas. Mas é uma armadilha, porque as pessoas, naturalmente, algumas vezes vão estar sozinhas, e como não aprenderam a estar sozinhas, quando estiverem sozinhas, atiram-se de uma torre de 10 andares. É o que está a acontecer. As pessoas não estão treinadas para uma coisa básica, que é estarem sozinhas. Portanto, esta ideia, por exemplo, da ligação absoluta, é uma ideia, em vez de termos uma avó agora, ou alguém que nos protege, temos uma ideia de uma espécie de rede protetora afetiva. É evidente que é uma rede absolutamente abstrata e teórica. E é muito fácil, por exemplo, quando nós vemos, e desculpa falar desses temas, mas eu acho que se devia falar mais, mas quando vemos, por exemplo, alguns suicídios até em direto, com todas as suas ligações a verem em direto alguém suicidar-se, como já aconteceu várias vezes, percebemos que aquelas ligações não são ligações. A única ligação verdadeira é a ligação corporal. É aquela que pode, no limite, impedir que alguém se atire da janela. E esse mal é um mal que já está mais nas máquinas, no algoritmo, do que no outro lado. Isso é um mal de alguma maneira que, por não ser evidente, muitas vezes nos entregamos a ele. E o que me parece que está a acontecer muito, e depois, se quiserem, abrimos para perguntas, enfim, mas o que está a acontecer muito parece é que nós todos estamos a entrar numa espécie de servidão voluntária, uma servidão, por exemplo, que tem a ver com esta disponibilidade, não é? A ideia de estar disponível a qualquer momento, que é uma ideia aparentemente grandiosa, é claramente uma ideia perigosa, porque uma coisa é eu estar disponível para as pessoas que amo, outra coisa é estar disponível para pessoas que eu conheço pessoalmente, outra coisa é estar disponível para qualquer elemento. Quando uma pessoa interrompe o seu trabalho, eu falei em óbito sobre isto, quando
quando uma pessoa, por exemplo, interrompe o seu trabalho porque recebeu um mail ou um like ou qualquer coisa, e hoje é o normal, não é? Até mesmo nos trabalhos manuais as pessoas interrompem para ver o que é que está a acontecer. O que as pessoas estão a fazer é desvalorizar o seu trabalho, e isso é uma coisa absolutamente incrível hoje. Como é que as pessoas dão tão pouca importância ao que estão a fazer? E é muito difícil alguém ter um mínimo de autoestima se não valoriza o que está a fazer. E é evidente que se eu estou a trabalhar em qualquer coisa, e se um e-mail qualquer da EDP ou de qualquer coisa me interrompe o meu trabalho, eu estou a dizer que o meu trabalho é uma porcaria, que não interessa nada, que pode ser interrompido por qualquer coisa. Isto, por exemplo, nós já assumimos isso de uma forma tranquila. E isto é um passo da degradação, digamos, quase da própria vida, porque se nós não damos importância ao que estamos a fazer, a certa altura há uma espécie de vazio absoluto, não é? E o Diabo, este livro, apesar de ser muito sobre o século XIX, digamos, o século XX, é muito também sobre esta questão de uma racionalidade que de alguma maneira passou para as máquinas e para essa ansiedade em relação ao corpo. Eu recentemente, podemos depois abrir, fazer perguntas, não sei se queres fazer alguma, mas eu recentemente tive uma experiência muito forte, eu não vou contar pormenores, mas foi mesmo muito forte. Foi um assalto na via pública, mas violento. E é engraçado que isso de repente, é mesmo esta questão de repente a nossa vida pode mudar assim. Foi assim um grupo e é interessante perceber esta coisa do diabo, não é? Onde é que está o diabo? E o diabo em parte está, por exemplo, na arquitetura. Há espaços que claramente são feitos para o diabo, não é? São espaços mais escuros, mais tortuosos, não é? E o que me parece muito forte hoje é precisamente esta necessidade que eu sinto que há, depois do confinamento, das pessoas tocarem umas das outras, não é? Paralelamente a isso, a violência que está claramente aí, muito mais do que antes do confinamento. Acho que não se tem falado muito disso. E às vezes pensamos que é muito uma coisa inventada por jornais, mas há claramente uma tensão, uma violência pós-confinamento que nada tem a ver com o anterior. Eu acho que isto tem muito a ver com a falta de corpo, não é? Nós vivemos 2 anos quase diante de uma luz e de um ecrã. E de alguma maneira agora o diabo está muito mais aí, eu sinto isso muito claramente. Para terminar, e não sei se depois então querem fazer perguntas, mas o que me interessa também muito aqui no Mitologias é voltar então às tradições. As histórias tradicionais e orais têm uma riqueza incrível e eu pensando, quem conhece a minha obra anterior, por exemplo, O Bairro, não é? Em que tem o seu Barri e o seu Calvino, era um ponto de partida muito da literatura, um ponto de partida talvez erudito, não é? E aqui interessava-me precisamente o contrário. Eu lembro-me de algumas histórias da minha avó, e eram realmente histórias pavorosas. E o que era interessante é que ela contava para nós adormecermos. Isso era muito bonito. E é de alguma maneira, o Mitologias partiu muito disto, desta voz da avó que de alguma maneira não tem noção que o mal tem que ser dito. Aliás, um dos nomes do demónio é precisamente o maldito. O maldito vem precisamente maldito, não é? Alguém que tem uma linguagem violenta contra nós, alguém que usa a linguagem como algo que traz doença, traz etc. Portanto, a maldição tem a ver muito com isso. E, portanto, o diabo é muito sobre esta história oral e, por outro lado, uma mistura entre histórias tradicionais. Por exemplo, no primeiro Mitologias havia uma mulher sem cabeça que ia deixando cair o sangue atrás de si e para saber, ia deixando mesmo gotas de sangue para saber depois como regressar, um pouco como o conto do Hansel e Gretel, não é? Das migalhas de pão. E
E muitas vezes interessa-me isto também, voltar a contos tradicionais que todos nós conhecemos e distorcê-los um pouco. É muito disso que está aqui no Diabo. Eu não sei se querem pôr alguma questão mais geral ou mais particular. Se calhar abrimos já no lugar, não sei. Há sempre perguntas, enfim. Eu diria que eu acho que um dos desafios que eu vejo no livro é que normalmente as mitologias, estamos a pensar sempre nas mitologias já sedimentadas, aquilo que foi sendo, digamos, qual que é a base das culturas, sobretudo das culturas mais antigas e que esteve na origem daquilo que são as culturas sobre as quais estamos a pensar. Este livro encerra um conjunto de análises sobre aquilo que corresponde às mitologias do nosso tempo e, portanto, há esta dificuldade, porque estamos a pensar sobre o nosso tempo e, ao pensar sobre o nosso tempo, as leituras que isso permite são múltiplas e, portanto, é simultaneamente uma das palavras. Eu acho que isto também é quase um livro de história.